Ora boas, pessoal. Está tudo bem? Então, um dos meus alunos pôs uma dúvida e eu vou aproveitar para fazer aqui um vídeo do PioSolver acerca do assunto. Também já não liberto nada há muito tempo, e então aproveito para fazer aqui um conteúdo para partilhar com vocês todos. A situação é a seguinte: estamos a jogar cerca de 50 Big Blinds Deep, um jogador em middle position abriu o pote, nós estamos no botão e decidimos ir para 3-bet e a board vem 6-3 dama, ok? E agora como é que vamos jogar esta situação? Então, primeira coisa hum, a decidir são os ranges. Tendo em consideração que um jogador em middle position vai abrir mais ou menos este range, são cerca de 23%. Depois, com maior ou menor frequência, vamos ver este tipo de mãos aqui que eu marquei a 0.5. Um, umas eu até gosto de abrir, outras nem tanto. De uma maneira geral, eu acho que as que estão marcadas com 100% da frequência, a 1, acho que vamos ver quase sempre por parte da maioria dos jogadores. Por isso, isto para range de open race foi mais ou menos aquilo que eu considerei. Depois, claro, temos que considerar o range de tribete do jogador em posição. Para range de tribete do jogador em posição, eu marquei com frequência máxima, claro, a parte do value. Aqui tudo até valetes. Depois com o 0.75 marquei mãos que normalmente os jogadores tribetam por valor. As balete, as dama off, 10-10. Depois a 0.5 marquei alguns das principais mãos que podem ir para tribete por valor barra proteção e bluff. Então, temos aqui os nobres, 9-8 suited, 8-7 suited, esta parte aqui dos nobres suited, que já não funcionam tão bem como flat call, mas ainda são bons bluffs. Aqui um As-8 suited, os Ases baixinhos, que são casos clássicos de 3-bet bluff. Depois temos aqui um rei dama off, aqui umas mãos off que podem ser inseridas no range de 3-bet e também podem estar no range de call, dependendo do jogador em questão e da maneira como ele constrói o seu range de 3-bet. Mas de uma forma geral, acho que vai ser mais ou menos isto. Depois aqui com uma frequência baixa, acho que mais raramente vamos ver estas mãos aqui, não 3-betam tão bem. Estas aqui já têm um gap, não são tão boas. Depois os pares baixinhos normalmente não são tribetados, mas de vez em quando acontece, há malta que tribeta isto. E estas aqui também não são muitas vezes tribetadas porque funcionam bastante melhor como range de flat call. De qualquer das formas, um, para isto estar assim bastante disperso e para termos uma boa análise, eu gosto de mudar assim as frequências e construir um range porreiro. E isto dá um total de 10 para tribate. E eu acho que não é muito exagerado. Acho que tipo entre 7 e 10 está ok para o spot. Ok, depois temos que olhar para o range de flat call do jogador sem posição. Não esquecer que tínhamos aquele range inicial de 20 e tal, certo? 23 mais ou menos. Que normalmente quando há tribete vai ser reduzido aqui a um 13%, mais coisa, menos coisa, que dá mais ou menos metade. Por isso, full a tribete cerca de 50 a 60%. Estamos sem posição, por isso temos que foldar um bocadinho. Então, mãos que normalmente vão aparecer sempre no range estão marcadas a 1, por isso cenas mais. Aqui esta parte das Broadway suited, os melhores ases suited. Depois aqui o as da off, acho que também é um caso clássico de que a maioria das vezes vai ser só flat call. Depois a 0.75, mãos que normalmente ainda vamos ver no range de flat call. Não tão frequente, mas que ainda vemos muitas vezes. Damas 9, outras 9, 18, aqui os pares baixinhos, o shooter conectas mais baixo, aqui um rei dama off, um as ballet off. Não quer dizer que esteja sempre correto flatar estas mãos, mas de uma maneira geral, contra o filo médio que enfrentamos, acho que também estão muitas vezes presentes. Depois, ainda com menor frequência, acho que vemos estes ases mais pequenos, umas vezes porque são foldados, outras vezes porque o jogador pode decidir ir para 4-bet bluff, por exemplo. Aqui estes ases suited mais baixos, aqui o rei 9. Mesmo aqui o rei dama off, às vezes um as ballet off pode ser usado assim para uma 4-bet bandida. E depois, aqueles que aparecem com menor frequência serão aquelas mãos clássicas de 4-bet por valor, ases, reis, damas e as rei. Se bem que eu pus aqui que de vez em quando ainda podem estar no range
seja em trap, seja porque o jogador decidiu não stackar as suas 50 big blinds por algum motivo com estas mãos. Ok, então avançando a partir destes ranges, vocês já conhecem mais ou menos a minha estratégia. Por isso, para o jogador em posição, eu coloquei 25, 75 e 135 em termos de sizes. Para o jogador sem posição, por isso o que está em middle position, permiti aqui ao flop uma estratégia de donk bet para ver se realmente é possível termos donk bet neste spot ou não. 45, 75, depois turn 45, 75, 135. Normalmente, acho que a maioria das vezes não se vai ver um size de 25% de lead ao turn versus Smith de C-Bet, por isso acho que pus o 45, acho que normalmente funciona melhor. Para turns e rivers, ok? Não esquecer que o pot está nas 15 big blinds e as stacks efetivas são de 50. 15 big blinds porquê? Assumindo que o jogador em middle position abre qualquer coisa como 2 a 2,5, não é? A tribeta há de ser alguma coisa entre 6 e 7,5. Por isso o pot criado, mais big blinds, small blinds e antes há de rondar aqui os 15, mais coisa, menos coisa. Eu diria que entre 13 e 17 o pot está sempre por ali. Ok, avançando agora para a análise. Então, primeira coisa que vamos ver, não liguem já aqui à árvore que está construída. Vamos começar por partes. Então, decisão do jogador sem posição. Aquilo que vemos é que ele vai ter 100% de check. Ok? Não tem estratégia de lead nesta board e nesta situação. Nem há nada a discutir em relação a isto. Vai checar todo o range. Check. E agora vamos olhar para o jogador que tribetou e de que forma é que ele vai trabalhar o seu range tribete. Análise geral, vamos ter cerca de 40% de check e por isso cerca de 60% de C-Bet neste spot. De uma maneira geral, a C-Bet vai estar bastante dividida entre o size curtinho, de 25%, e o size médio, de 75%. Não há size gordo ou overbet neste tipo de board, ok? Olhando então para os dois sizes principais e para o check, o que é que vemos? Mãos clássicas aqui de check e que são normalmente 100% de check. O as valete é quase sempre check. Aí está ele. As damas vão ser muitas vezes check, ok? Aqui vão funcionar bastante bem como check. Os valetes e os 10 também vão ser muitas vezes check, ok? Serão algumas das principais. Depois temos algum check com as-rei. Temos eventualmente algum check com as-dama. Em especial quando temos backdoor flush, não é? Ouros ou paus. Mas eu diria que aqui, aplicando a estratégia ao mundo real, damas, valetes, dezes e as-valete são aquelas que eu acho que funcionam bastante melhor como cheques. E depois vamos meter aqui algum cheque de vez em quando com o as-rei, mas parece-me que é uma mão que até podemos saber bastante. Ok, isto para o cheque. Agora, bet curta e bet média mais gorda. Vou começar pela bet média mais gorda. Claramente mãos que vão querer se betar mais gordinho. Ases, reis, as rei off e as dama off. Estas são mãos que classicamente vão para bet mais gordinha. Depois temos aqui os 75%. Depois temos aqui um as quina, um as quadra, um as duque. Normalmente são privilegiados os combos com backdoor. Ok? Mas de uma forma geral, estas mãos também podem ser usadas com um size mais gordinho. Temos aqui um rei 9, mas é assim um bocado mais aleatório. Temos aqui um dama valete, mas acho que aquelas que são mesmo importantes de ver, ases, reis, as rei e as dama. Por isso estas aqui podem ser betadas com um size de 75% para o topo do range, não é? Claramente. E depois aqui para bluffs, estas são as escolhidas. Tendo em consideração o nosso range tribet pré-flop, nunca esquecer isso, não é? Depois, para size curto, de tudo um pouco, não é? Também temos ases, também temos reis, também temos aqui as damas para o size curto de vez em quando, os valetes, os 10, depois temos aqui estas mãos que têm algum potencial em termos de backdoor, o J9, o Dama 9 é um top pair mediano, o Rei 9 tem potencial de backdoor, aqui os 9 8, ok, está mais distribuído.
Olhando então aqui para as cores, que também é um bocadinho mais fácil de interpretar. Ases, o que é sempre C-bet? As é sempre C-bet, Reis é sempre C-bet, As-Dama é sempre C-bet, As-Dama off em especial. Depois aqui o Rei-Dama também é C-bet com uma frequência muito grande. O As-Dama também tem uma frequência muito grande de C-bet. Depois aqui os Ases chuta de baixos, vamos sempre, quase sempre querer C-betá-los. Se os tribetamos, vamos para C-bet muitas vezes. O único que pode ir para check de vez em quando é o As-3, ok? Particularmente quando temos backdoor, ou copas ou paus. Depois temos aqui mais C-bet, C-bet com o Dama 9, C-bet com o J9. Por isso, todas estas mãos que têm potencial de backdoor e que não têm muito showdown value, vamos querer C-betá-las, não é? Reparem que o Rei 9 funciona bastante bem, porque vamos ter bastantes turns para barrilar, um valete, um dash, copas, paus, ouros, por aí fora. A mesma coisa para o J9, a mesma coisa para o 10-8, a mesma coisa para o 9-8. É claro que com cartas diferentes, mas o tipo de mão é o mesmo. A mesma coisa para o 9-7, a mesma coisa para o 8-7. Por isso, isto serão cartas, combinações que vamos querer barrilar. Depois, de uma maneira geral, os pares baixinhos vamos desistir um bocado, se os tribetamos. Ok, é claro que cenas e trecos funcionam bem como C-bet curta, porque não estão a bloquear o topo da borda, não é? As mãos do tipo Dama X. Ok, depois aqui 7 podemos betar um bocadinho por proteção. 8, 9 e 10 já são mais cheques, ok? São menos vulneráveis às overcards. Depois temos aqui mais uma vez bet em bluff com o Rei Balete. Estamos a bloquear os Damas Baletes, os Reis Damas, que são mãos que o jogador adversário vai muitas vezes flatar. E por isso podemos começar a construir aqui um bluff com o Rei Balete. Rei Dama C bet por valor. Acho que é relativamente straightforward aqui. A pergunta que o meu aluno me fez em particular foi como é que jogava o As-Rei de Copas. O As-Rei de Copas aqui funciona bem como C-bet. Eu diria que funciona bem como C-bet. E está dividido entre, quando C-betamos, metade, não é? Ou C-bet um size 75% ou C-bet um size curto. Eu diria que contra um jogador que folda bastante, já que estamos em bluff com o nosso As-Rei, contra um jogador que folda bastante, eu uso o size mais pequeno. Não precisamos tornar o nosso bluff muito caro. Contra um jogador que folda pouco, se calhar temos que ter um bocadinho mais de fold equity e diria que podemos usar o size maior. Por isso, neste caso, para tornar a nossa decisão mais adequada, in-game, temos que olhar para a stat de fold versus c-bet do nosso adversário e ver se ele é muito pegajoso ou não. Ok, por isso, estratégia de c-bet, já entendemos mais ou menos quais são os nossos bluffs, por isso temos aqui os ases baixos suited, temos aqui esta parte do range, eu normalmente olho sempre por zonas do range, temos aqui esta parte do range que vai funcionar também porque temos sempre backdoor straight, backdoor flush e pouco showdown value, muitos turnos para barrilar, valor claramente aqui nesta parte, depois alguns bluffs também aqui e valor aqui e tudo o resto é um bocadinho desistir, tentar chegar a showdown, esperar por bons turns para continuarmos. Ok, aquilo que vai acontecer se calhar mais vezes vai ser um size curto, nesta board que é seca, acho que os jogadores vão usar um size curto muitas vezes, por isso vamos olhar para o turn. Bet. Antes de chegarmos ao turn, claro, temos que ver a reação do jogador sem posição. O jogador sem posição, check raise algumas vezes, ok? Eu usei um size de 3x para o check raise, por isso se o jogador em posição bet 4, o check raise será para 12. Que mãos é que o jogador pode ir para check raise? Bluffs. Interessante. As-Duque, As-Quadra, As-Quina. Ok? Sempre as combinações com backdoor flush. E então aqui basicamente eu acho que isto é porquê? Porque podemos continuar, por exemplo, com o As-Quadra. Podemos continuar num Duque, podemos continuar numa Quina, podemos continuar num 7, a mesma coisa para o As-Quina, mas com as outras cartas. E podemos continuar no backdoor flush. Este é um dos tipos de bluffs que podemos ter aqui. Depois podemos ter também o 6 Quina, middle pair com backdoor straight. Depois temos aqui um Rei 10,
interage bem com o top pair, muitos turnos para barrilar, por isso estes serão os nossos principais bluffs. Até porque esta não é uma board muito fácil de ter assim bluffs. Normalmente os bluffs que temos, a não ser que tenhamos no nosso range de flat call attribute o King na quadra, que é o bluff mais straightforward, não é? É o mais fácil de identificar, que é o open-ender. Se não temos este no nosso range de call attribute, temos que criar aqui outros bluffs e escolher aqueles que tenham melhor equity, que serão estes aqui que têm mais turns e melhores turns para nós. E depois este aqui. Depois podemos ter aqui assim um check raise bandido com o rei 9. Depois tudo o resto será mais virado para o valor. Podemos ir de vez em quando para check raise com dama valete, dama 10, mas acho que maioritariamente in game isto é check call. Acho que não há necessidade. E a maioria das vezes vamos estar a isolar-nos contra um range muito forte do jogador em posição. Por isso isto aqui check calls. Rei dama check call. Rei dama check call. As dama quando temos no range funciona bem como check raise. Não esquecer que aqui estamos com 50 viewers, por isso estamos mais ou menos com 3 SPRs, 3 vezes 15, 45, mais coisa menos coisa. As dama suited, especialmente quando não temos backdoor, podemos ir para check raise e depois, claro, se por acaso flatamos ases ou reis versus a tribete em trap, isto aqui claramente são check raises, ok? Por isso, estratégia de c-bet e estratégia de check raise acho que estão revistas. Aqui o importante é entendermos o que é que vamos para check raise por valor e depois quais são os melhores bluffs. Nisto, não esquecer, versus o size curtinho. Podemos dar uma vista de olhos rápida. Se o size usado fosse o size mais gordo, temos bastante menos check raise, ok? Reparem que os bluffs foram maioritariamente eliminados. Esta parte aqui foi eliminada. Esta parte aqui já também está eliminada. São transformados em call, aqui alguns deles. Eu acho que Ina é transformado em call, eu acho que quadra é transformado em call. E eu acho que isto só vai funcionar bem contra um jogador que tribetou e que se beta mesmo muito, com muita frequência, ok? Porque senão a maioria das vezes eu acho que isto deve ser transformado em fold. Depois continuamos com a maioria dos pares, à exceção de 8. Podemos começar a foldar 7, quinas, quadras, duques, tudo isto aqui vai depender um bocadinho. Estes pares médios que não são trio vão depender um bocadinho se o jogador se beta mesmo muito ou não. Se ele se betar muito, podemos ser teimosos uma street. Se ele se betar pouco, acho que vai ter um range mais forte e por isso foldamos. Depois, o resto é mais ou menos básico. O principal check raise vai ser reis, quando os temos por valor, as dama de espadas, as dama off, aqui metade, metade. Por isso isto vai depender da análise do nosso adversário. Ok, mas o importante aqui é perceber que quando ele usa um size curtinho, nós vamos ter que ter mais bluffs em check raise. Quando ele usa um size gordo, o jogador em posição, o jogador que não tem posição e que estava em middle position, não vai querer ir tanto para check raise versus um size gordo, porque também já está a comprometer uma parte muito grande da sua stack, visto que se a bet for de 11, ele tem que fazer check raise para 33, mesmo que não seja 33 e seja tipo 25, estamos a falar de metade da stack, e por isso não vamos comprometer tanto a stack em bluff. Aqui o 6 esquina também pode ser de vez em quando. Ok, então vamos voltar ao size curto. Principal opção, call. E o call aqui, mais normal. E depois eu estava a pensar qual será assim os turnos mais interessantes. E uma coisa que podemos fazer no PO Solver é escolher aleatoriamente um turn. Ok, depois fazemos uma análisezinha. Ora, check é o principal movimento dos jogadores em posição, mas isso aí nem é preciso discutirmos. E se viermos aqui, acho que é neste. Raise, check, bet. Ok. Se olharmos para esta tabela, isto vai nos dar, mediante os diferentes tipos de turns, do as ao duque, dos paus às espadas, aqueles que são melhores e piores para nós. Certo? Por isso, quanto maior a equity para o jogador em posição, melhor para o jogador em posição, isto é, para o jogador que tribetou. Quanto pior a equity para o jogador em posição, melhor a equity para o jogador sem posição. E então é normal que nas cartas que nos dão mais equity nós queremos barrilar mais, nas cartas que nos dão menos equity queremos barrilar
menos. Eu escolhi o 10 de espadas, porquê? Porque o 10 de espadas e o valete são aquelas cartas que estão aqui no meio, isto é, a equity nem é muito não melhora nem muito para um lado, nem muito para o outro, ok? Estamos nos 50%, a equity está dividida tanto para o jogador sem posição, como para o jogador em posição, e por isso isto são as blanks, ok? Neste caso, quais são as cartas melhores para o jogador em posição? Claramente, ases e reis, certo? O as sendo a carta principal, tendo em consideração também a estratégia de c-bet, chegamos com muitos ases ao turn e por isso o as é uma boa carta para continuarmos. O rei também, ok? Porque vamos ter muitas vezes c-bet com as-rei, vamos ter muitas vezes c-bet com rei-dama, vamos ter muitas vezes c-bet com reis, vamos ter muitos bluffs que são tipo rei 9, que são tipo rei 10, que são tipo rei valete. Por isso, as e reis serão as melhores cartas para continuarmos. Más cartas e cartas que não queremos continuar. A dama é uma carta perigosa, porque nós não temos tantas damas assim no nosso range de tribet e ele vai ter muitas damas no seu range de flat call a tribet, ok? Normalmente o dama 10, o dama 9, mesmo o dama rei, nós privilegiamos o call e não a tribet, e então no nosso range de tribet normalmente se temos damas é tipo as dama. E em termos de combinações estamos em desvantagem porque ele vai ter mais damas. Quando temos uma dama, normalmente será mais forte. A verdade é essa, não é? Depois, por isso, esta é uma má carta, a dama. De uma maneira geral, as baixinhas também não são grande coisa para nós. Ok? Serão melhores aqui, quadra, quina, duque. Serão melhores para o jogador que está sem posição. E depois as blanks encontram-se mais aqui no meio. Ok? 9, 10 e valete. Por isso, são cartas que não melhoram nem muito um range, nem muito o outro. Assim sendo, barrilamos as altas, desistimos um bocadinho nas cartas mais baixas e aqui nas médias acho que vai depender um bocadinho do nosso adversário, vai depender um bocadinho da nossa mão em particular também, se realmente barrilamos ao flop com um backdoor straight, com backdoor flush e acertamos, vamos poder continuar nestas blanks aqui. Ok, acho que esta aqui posso desligar. Depois, olhando para este turn, vamos só dar uma pequena revisada neste turn, também para o vídeo não ficar muito comprido. O turn foi uma blank. Como é que nós vamos agir numa blank? O jogador sem posição já checou, porque a estratégia dele é checar praticamente 100% das vezes. Acho que raramente vai querer liderar, ok? Há aqui umas mãos que pode liderar de vez em quando, tipo trecos, para não perder valor, tipo um rei valete em bluff, tipo um as-dama, um rei-dama, mas isto aqui é mesmo muito raro, ok? Acho que não vale a pena considerar muito isto. Check. A bet mais frequente neste caso agora no meu blank é a bet média, por isso betamos curto ao flop para betar médio ao turn, ok? E aqui claramente ases, reis é sempre bet, damas se betamos curtinho ao flop continuamos a betar turn, ok? Tendo em consideração a ação do flop continuamos a betar o turn. Neste caso se betamos 10-10 ao flop por proteção vamos mandar turn, cenas sempre, trecos sempre, tudo isto claramente valor. Depois, no caso em particular da pergunta que me foi feita, as rei de copas, outro barril, pau! Mandamos outra com todos as reis, todos as reis. Por isso, visto que isto aqui é uma blank, não é? Já vimos que não afeta nem muito um range, nem muito o outro. Se nós temos vantagem em termos de range, visto que somos nós que maioritariamente, nós eu quero dizer o jogador que tribetou, visto que somos nós o jogador que tribetou, que temos os ases mais vezes, que temos os reis mais vezes, que temos as damas mais vezes, podemos pressionar e por isso acho que a aqui funciona bastante bem como bluff. Continuamos com duas overs, temos gutshot, siga para o pano. Depois, bluffs então às rei. Depois temos aqui alguns bluffs, eu chamar-lhes-ia, como vocês já me conhecem, os bluffs bandidos. Aqui uns bluffs bandidos, os ases chuta de baixinhos, mandaram segundo barril. Vão pressionar muito os pares médios, vão pressionar muito mãos tipo 6x, 7, 8, 9, um 3 também. Vão pressionar muito algum tipo de float que o jogador tenha feito com uma mão tipo rebalete, com uma mão tipo
o J9, com uma mão tipo 9-8, com uma mão tipo 7-8. Também pomos muita pressão num quadra-quina, se ele o tiver, por aí fora. Por isso isto aqui, bluffs bandidos. Depois temos aqui o Rei 9, que foi daqueles que eram bluff ou flop, melhorou ao turn, por isso podemos mandar outra. O J9 parece-me que é usado para checkback para realizar a equity e não sermos confrontados com uma decisão difícil, no caso do jogador fazer check chip ao turn, por exemplo. Aqui estes top pairs, se mandamos ao flop, muitas vezes funcionam bem como check ao turn, ok? À exceção, claro, do Dama 10 que vai para o segundo barril. Rei Valete, realizar a equity. Por isso, barrilamos o gut shot, ok? Porque se ele for para check chip, não estamos a desperdiçar muita equity. Quando acertamos o open ender, check behind para realizarmos ao river. Depois podemos ter aqui algum check behind também com bons top pairs. O rei dama funciona bastante bem como c-bet, check behind para depois agarrar um river, muito provavelmente. Ok? E acho que assim está visto. Outra coisa que eu gostava de ver só, para terminar, nós já vimos estratégia de c-bet, já vimos estratégia de check raise contra dois sizes diferentes por parte dos jogadores em posição, já vimos quais são os melhores turns para nós, já vimos quais são os piores e quais são as blanks, já vimos como é que agimos numa blank, e agora vamos ver como é que é a estratégia de delay de c-bet. Vamos imaginar que o jogador foi para check ao flop, nós decidimos não betar por algum motivo, decidimos ir para check. Se vamos para check e mantenho aqui a blank ao turn, primeiro de tudo, o jogador sem posição vai atacar bastante. Ok? É uma estratégia em que o jogador sem, é uma situação, corrige uma situação em que o jogador sem posição vai querer atacar cerca de 40% das vezes e vai privilegiar o size maior, ok? Neste caso médio, que é o 75%. Com o que é que o jogador ataca ao turn? Claramente os top pairs, as-dama, rei-dama, rei-dama, as-dama. Claramente aqui este open ender pode atacar. Os top pairs continuam aqui a mandar. Gut shot também pode mandar. Open ender também pode mandar. 9-8, que é double gutter. Exatamente, tenho valete e tenho 7. Pode atacar. Aqui gut shot pode atacar. Mid pairs pode atacar. Os trios claramente por valor. Okay? Jotas pode mandar assim um bocadinho para proteção, mas eu diria que também se calhar funciona bem como check. Por isso, turn, acho que é relativamente simples o tipo de mãos com que vamos atacar. Quando estamos sem posição e o jogador que tribetou não foi para ser bait, vamos mandar com a maioria das damas. Vamos mandar com alguns 10, ok? Vamos mandar com tudo que seja valor e depois vamos meter os bluffs mais básicos aqui que vamos ter, que são os open-enders, são os double gutters e são alguns gut shots. Isto se o jogador decidir atacar. Se o jogador sacar, como é que funciona a delay de c-bet e quais são as mãos que vamos para a delay de c-bet? Ok, claramente a delay de c-bet é com um size de 75%. Para os três sizes que eu dei como possibilidade ao Pio, o 25, o 75 e o 135, ele privilegia quase sempre o size de 75%. Por isso, com o que é que iríamos mandar aqui 75%? Se não mandamos ao flop, ao turn mandamos sempre as rei a maioria das vezes. Damas, se não mandamos ao flop, estamos a mandar ao turn. Jotas, acho que continuamos a maioria das vezes em check. Acho que in-game, Jotas a maioria das vezes é check. 10, claramente acertamos o tri, vamos mandar. Cenas, checamos flop, mandamos. Trecos, a mesma coisa. Tem aqui uns duques, mas acho que in-game vai ser difícil de fazer isto. Por isso acho que aqui duques se calhar vamos continuar com check, mas pronto. Podemos ter isto em consideração que de vez em quando com um par baixo podemos mandar. Delayed bluffs. As balete pode funcionar como um bluff, ok? Para além do as-rei. Tem aqui outras balete, também podemos mandar. Depois temos aqui uns ases 9, ases 8 para bluffs bandidos. Depois temos aqui, se sacamos o rei 9 ou o j9, vamos mandar ao turn. É claro que isto aqui aparece com uma frequência baixa porque são o tipo de bluffs que nós iríamos começar ao flop. Por isso aqui aparece uma caixinha bastante pequena.
como começaríamos o nosso bluff ao flop. Ele aqui não aparece com tanta frequência, mas se por acaso sacamos este tipo de mão ao flop porque achamos que íamos desistir e agora ao turn abriu-se aqui uma janela, uma oportunidade, podemos mandar com estas em bluff. A mesma coisa aqui para o 8-7, de vez em quando aqui um 9-8, mas acho que o open-ender e o gut shot com overcard, que para além do valor de gut shot e do open-ender, interagem aqui com a dama e com o dash, estão a bloquear alguma coisa, funciona bastante bem como bluff. O revalete a mesma coisa. Depois todos os top pairs, e muito simples por valor, e os bluffs serão então principalmente estes e alguns destes. Muito bem, pessoal. Acho que foi interessante aqui. Respondendo à pergunta, o As-Rei, vamos muitas vezes mandar 2 barris. Se não mandarmos 2 barris, como tínhamos visto, podemos fazer check e mandar turn. Mas acho que de uma maneira geral o As-Rei de copas vai querer barrilar nesta board. Rivers ficarão para outra oportunidade. Da minha parte, acho que vai ser tudo. Eu depois vou libertar isto no YouTube ou no Facebook, qualquer coisa do género. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido responder algumas das vossas dúvidas. Da minha parte é tudo. Pessoal, fiquem bem e até à próxima.